Jogadores aí que baixaram, queria que você explicasse estas situações em torno dos trabalhos realizados na semana, a folga no domingo e o que foi feito aí nesta segunda-feira. Bom dia, boa tarde. Boa tarde a todos. Essa semana foi uma semana bastante proveitosa, né? Os atletas se apresentaram lá no sábado, onde no primeiro momento realizaram uma bateria de avaliações para a gente poder ter um diagnóstico como esses atletas se apresentaram, visto que temos algumas mudanças bem importantes em comparação ao ano passado. Então já iniciamos a pré-temporada com trabalhos com uma boa intensidade, trabalhamos de uma forma gradativa, mas os atletas têm respondido muito bem a essas cargas de treinamento, né? Treinamentos bastante intensos. A metodologia trazida pelo professor Inácio é uma metodologia que os atletas estão se adaptando, né? Não é algo tão diferente do que a gente havia fazendo, né, com outros treinadores. Então eles estão se adaptando de uma forma bastante importante e evoluindo dia a dia. As dores musculares normais, né, visto que eles estão vindo de pelo menos 30 dias de férias, então a alta intensidade de um período que realmente deve ter alta intensidade, é normal que o atleta responda com um pouco de dor muscular, mas nada que uma boa recuperação, como foi o caso de ontem. Ontem a gente preferiu, né, dentro do nosso planejamento, recuperar os atletas para que eles pudessem hoje pela manhã estar mais inteiros, sem esse resíduo de fadiga vindo da semana passada. Então fechamos a primeira semana de preparação de uma forma espetacular, né, diante das respostas que os atletas puderam nos dar. Então evoluindo dia a dia, e essa semana a gente começou então já de uma forma diferente, né? Já pensando no primeiro jogo, baixando um pouquinho a carga para destinar o foco total nessa estreia em termos de jogos e competições que será contra o Brusque. Ortiz, tu mencionaste as dores musculares, que são absolutamente normais nesse início de trabalho. Semana passada a gente viu o Ayrton executando alguns treinamentos em separado do restante do grupo. Queria saber qual a situação dele e desses jogadores que foram separados nessa segunda-feira. É isso? Alguns atletas foram trabalhar na ressacada? Então, em relação ao Ayrton, o Ayrton tinha sentido um pouquinho mais de fadiga em relação aos demais, e a gente só preferiu por preservar ele de uma carga maior e fazer um trabalho mais controlado. Então, na verdade, ele fez o mesmo trabalho em termos de carga, de modo geral, que os demais, só que de uma forma diferente. Um trabalho um pouco mais controlado para a gente não treinar com intensidade, sim, mas preservar o atleta de qualquer risco maior, né? Hoje a gente termina hoje não, né? Na semana passada, domingo, a gente terminou essa primeira etapa da pré-temporada de uma forma excelente, né? Nenhum atleta com algum problema grave, algum problema que possa tirar o atleta da pré-temporada. Então as cargas estão sendo muito bem controladas. A gente tem procurado individualizar bastante em relação a essas questões individuais. Cada atleta responde de uma forma diferente, cada atleta vem de um contexto diferente. Por isso mesmo, alguns atletas a gente tem procurado fazer um trabalho especial, né, de reequilíbrio muscular, e também utilizando a clínica que tem o equipamento isocinético para potencializar e acelerar esse reequilíbrio muscular que é necessário, né? Visto que é normal alguns atletas ter algum histórico de lesões em clubes que passaram, então a gente tem que procurar sempre acelerar para minimizar riscos futuros. E quais atletas que foram esses para Florianópolis? Valdívia, o Hildo, sabe falar os nomes? Sim, sim. O Getúlio é um atleta que já está sem jogar há muito tempo. Ele teve uma lesão recente no clube onde ele se encontrava, agora no final do ano, então ele precisa fazer alguns ajustes de equilíbrio muscular. Então ele é um atleta em especial que a gente procura dar essa atenção. Dentro dessa questão de individualizar o trabalho para cada um dos atletas, a gente procurou levar ele também lá para Florianópolis. O outro atleta é o Valdívia. O Valdívia é um caso também dentro dessa questão de reequilíbrio muscular, mais para prevenir, né? O Valdívia se encontra num estágio bem avançado em termos de preparação, vem numa condição bem interessante em termos de
de tudo, de níveis de força, de velocidade, de resistência. Um atleta que já vem numa condição bem importante dentro do nosso ponto de vista, né? Estava no cenário brasileiro, diferente desses 2 casos que eu tinha citado anteriormente. Então ele foi mais para esse motivo que ele foi lá para Florianópolis, para corrigir um pouquinho de desequilíbrio, mas de modo geral a parte física dele já está bem interessante. O outro atleta foi o Bruno, né? O Bruno, mais uma questão, não foi para a clínica, foi mais para trabalhar alguns exercícios específicos dentro do Avaí. Hoje o Avaí conta com uma estrutura de academia, de equipamentos muito interessantes, visto o investimento que foi feito no ano passado. E lá, basicamente, pela questão de peculiaridade, na necessidade que o Bruno precisava trabalhar, a gente achou melhor dar essa melhor condição. E o fisioterapeuta cuidando um pouquinho mais dele, né, visto do histórico de lesões que ele teve também, não só no ano passado, em outros anos, a gente está procurando trabalhar dentro dessa individualidade, porque aqui, dentro da carga de trabalho proposta, a gente vai trabalhar com um pouco mais de intensidade, e para alguns casos que precisam ter um cuidado melhor, o fisioterapeuta está intervindo, né, o Ricardo, o Marcão e o Maurício, eles estão intervindo também para nos auxiliar nessa prevenção de lesão, ganho de força, mas também prevenção. Então a gente está tendo ganho, mas um ganho controlado para evitar que a gente possa ter problemas futuros com lesões. O Avaí tem a oportunidade de abrir a temporada com um título no sábado, mas enfrenta uma equipe que já trabalha há mais tempo, né? Então presume-se que vai ter uma vantagem física, até faz parte do planejamento do Augusto Inácio tentar minimizar isso. Mas em qual condição tu vês o Avaí chegando depois de apenas 2 semanas de trabalho para estrear? Então, na verdade, a gente recebe um calendário que é bastante adverso, né? Comparado a outros clubes. Hoje esse período de pré-temporada ele não é ideal, pelo contrário, ele estimula que os atletas tenham lesões. Então a gente tenta lutar contra essa grande adversidade que é o calendário, porque a gente se apresentou no sábado, tivemos 2 dias apenas de avaliações físicas e propriamente começamos a trabalhar na segunda-feira. Então apenas hoje estamos em 1 semana de trabalho, então é muito pouco já para estrear nessa semana. Então, e essa semana é uma semana de jogo, onde a gente precisa reduzir carga. Realmente o Brusque entra com uma vantagem absurda em termos de tempo de preparação. A gente vai fazer o nosso melhor, os atletas vão fazer o seu melhor no jogo, obviamente. Vamos procurar ter um time muito organizado taticamente, né? Essa é a proposta do professor Inácio, professor Augusto Inácio. Então, a gente vai procurar ter um time organizado, vai procurar jogar com intensidade dentro do que o tempo nos permitiu estar, mas obviamente o Brusque tem uma vantagem enorme pelo tempo de preparação, né? A gente vai ter que superar essa adversidade no tempo do jogo, a cada minuto do jogo, a cada momento a gente tem que se superar em termos de ter um grupo que luta, que briga, porque esse é o espírito de comprometimento que a direção passou para os atletas, que a comissão técnica também está passando para os atletas, de superação, para ser um ano diferente, um ano que a gente possa ter conquistas e conquistar juntos. Para conquistar juntos, dentro de campo, os atletas precisam se empenhar ao máximo e lutar contra todas as adversidades, seja os adversários, seja o calendário, para que a gente possa conquistar esses objetivos como um grupo, que é o grande legado que a gente quer deixar esse ano para o clube.